Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Este programa é uma parceria entre o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo e a TV Câmara, Canal 16. Nosso programa fala sempre sobre questões relacionadas à educação, especialmente a questão da educação municipal. E na noite de hoje nós temos o prazer imenso de receber aqui no nosso estúdio duas pessoas que são muito queridas e reconhecidamente grandes profissionais na área da educação. Temos a professora, na verdade mestra, Alexandra Ferronato Beatrice. Alexandra, ela é doutoranda em educação pela UPF, também tem mestrado em educação pela UPF também, especialista em psicopedagogia institucional pela UNO Chapecó, entre outras qualificações. Então, Alexandra, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite. Também temos o prazer de receber a doutora Adriana Dickel. Doutora Adriana possui doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na área de didática da língua pela Universidade Autônoma de Barcelona. Também é graduada em letras, licenciatura pela Universidade de Passo Fundo, além de um vasto currículo e uma vasta contribuição para a área da educação. Então, boa noite, doutora Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Nosso programa vai falar hoje sobre a questão do mestrado, a importância do mestrado, do programa de mestrado e doutorado, principalmente para a questão da qualidade na educação pública. E sobre esse assunto, nós escolhemos duas pessoas gabaritadas para nos trazer informações importantes com relação a este programa. E eu gostaria de começar justamente com a professora e doutora Adriana Dickel, perguntando sobre, justamente, fazer um pequeno relato de como é o programa de mestrado hoje e de doutorado da Universidade de Passo Fundo. Quando é que começou, como é que ele se desenvolveu, enfim, um pequeno histórico, doutora Adriana. Muito bem. Então, o programa de pós-graduação em educação, ele existe já há cerca de 17 anos. Iniciou a primeira turma como mestrado em 1996 e o curso de doutorado iniciou em 2012. Né? Esse programa é um programa, chama-se assim a todos os cursos em nível estrito sensu no país. O que são cursos estrito sensu? São cursos que têm em vista a formação de pesquisadores. Esse é o eixo, o objetivo central de um programa de pós-graduação. Existe no Brasil várias áreas do conhecimento classificadas, reconhecidas pela CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento para qualificação, preparação, formação de pessoal para o ensino superior. A CAPES, junto com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, duas entidades vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação. Esses dois centros que coordenam toda a atividade de formação em nível superior no Brasil, e todas as atividades de pesquisa reconhecem algumas áreas como sendo áreas nas quais pode-se dar a formação de pessoas em nível estrito sensu, ou seja, formação de pesquisadores. A área da educação é uma das áreas que nós temos para a formação de profissionais nessa área. Então, nós, na Universidade de Passo Fundo, já temos um programa com esse caráter e esse objetivo central desde 1996. Em 2012, nós conquistamos junto à CAPES o direito, né, de oferecer doutorado, né, na área da educação. A Alexandra faz parte da nossa segunda turma, ela ingressa em 2013, né, e o objetivo central é esse, é a formação de pesquisadores que tomem para sua análise problemas pertinentes, importantes para
o campo da educação. Campo esse que é extremamente vasto. Espero que durante ainda a noite de hoje nós consigamos conversar um pouquinho sobre Nós vamos falar justamente sobre isso, né? Isso onde é que esse profissional vai poder atuar, de que forma ele vai poder atuar. Mas eu queria ainda saber de você, Adriana, o público-alvo. Quem é exatamente o público-alvo desse programa? Fundamentalmente, Eduardo, este programa, ele tem em vista atingir as pessoas que trabalham com educação. Sejam professores, sejam profissionais liberais, sejam pessoas que têm algum vínculo... De alguma forma estejam ligadas à trabalham educação. com a área da educação. Né? Tá, com ensino, com pesquisa, atendimento profissional. Perfeito. Mas me diga uma coisa, esse profissional, esse candidato ao mestrado principalmente, necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa vir de uma licenciatura ou ele pode ser oriundo de qualquer outra área do conhecimento? A área da educação, ela tem uma peculiaridade, que ela, como o campo da educação é um campo que é atravessado por muitas profissões. Sem dúvida. Nós temos pessoas ligadas à psicologia, nós temos pessoas ligadas à enfermagem, ao campo da saúde, nós temos profissionais ligados à saúde, nós temos profissionais ligados, então, sim, ao ensino, professores que fizeram licenciatura, nós temos pessoas ligadas a atividades liberais, por exemplo, advogados, que de alguma forma tomam problemas do campo educacional para a pesquisa. Então, o que é importante, por exemplo, para fazer um mestrado em educação na UPF? É ter uma graduação, é ter colado o grau. Né? Independente de Independente de área. Né? É claro que para ingressar é preciso passar por um processo seletivo, que aí sim é a necessidade de ter um conjunto de conhecimentos que vão ser requeridos. Alguns requisitos. Né? Que vão ser requeridos. É justamente isso sobre o processo seletivo, Alexandra, que eu quero conversar contigo. Você é mestre pela UPF em Educação, está no programa de doutorado da UPF e, obviamente, passou pelo processo seletivo. Como é que se deu no teu caso? E provavelmente deva ser o caso de todos que queiram adentrar nos programas. Como é que funciona mais ou menos o processo seletivo, Alexandre? O que precisa fazer para você entrar no mestrado e no doutorado? Bom, no mestrado foi uma prova, né, uma prova de alguns temas ligados à área da educação. Eu confesso que assim não lembro muito dos temas nesse momento, mas essa primeira seleção, então, e o pré-projeto, que precisava ser enviado, né, escolhendo uma linha, né, de pesquisa, são 3 linhas de pesquisa no programa. Então, quando você faz a inscrição, né, para se candidatar ao programa de mestrado ou doutorado, você já precisa direcionar o teu projeto para uma das linhas. Perfeito. Então, encaminha o projeto, faz a inscrição, faz essa prova e depois, então, teve a banca, né, da tua linha que vai fazer os professores vão fazer algumas perguntas para ver realmente, sabe? Ou seja, você passa ainda por uma entrevista. Por uma entrevista, isso no mestrado. No doutorado, também, o primeiro processo foi assim, encaminha o pré-projeto, faz a seleção, né, geral, porque são muitos candidatos. Perfeito. E depois vai para a entrevista. A UPF, eu vejo que ela teve um diferencial, a Adriana depois até pode falar um pouco mais sobre isso, que na entrevista, a entrevista com os doutorandos, foram feitas, a banca foi feita com 3 professores de outras instituições. Então, por exemplo, eu já sabia, a minha linha não mudou, né? A minha linha é políticas públicas, eu escolhi a minha orientadora, né? Ou orientador, dependendo do candidato, mas a banca do projeto não era com o orientador. Então, a instituição convidou 3 professores de outras instituições e era com esses professores
que a gente tinha, então, o segundo processo classificatório. Né? Isso, provavelmente, para manter um caráter de isenção na seleção. Justamente. Então, a gente ouve, assim, bem popular, né? Existem panelas, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco, assim, quebrando essas tais panelas, que você tem a oportunidade de falar sobre o teu projeto, de mostrar o conhecimento que você tem, a linha, né, o teu raciocínio do projeto de pesquisa, mas para pessoas que você nunca viu, talvez, né, que são de instituições totalmente diferentes, mas que estão ali e vão te perguntar sobre o projeto porque elas leram. Né? E o que vai valer, na verdade, é tão somente a qualidade do teu projeto. Do projeto. Uhum. E diga uma coisa, você falou nas linhas de pesquisa, são 3 no mestrado, não é mesmo? Tu lembra no quais mestrado são? E doutorado. Doutorado são 3, né? São 3. Políticas públicas. Políticas educacionais, os processos educativos e os fundamentos. Fundamentos educativos. Fundamentos da educação. Fundamentos da educação. Hoje você está no programa de doutorado. Vocês são em quantos na turma hoje, mais ou menos? Minha turma, nós somos em 12. E a turma anterior são 9 doutorandos. E o programa de doutorado, doutora Adriana, é 4 anos, né? 4 anos. É possível, pelo nosso regimento, o programa ele tem um regimento que está disponível no site, todos podem acessar. Ele prevê que o doutorando, caso tenha um desempenho excepcional, ele possa fazer a defesa da sua tese em 36 meses. Mas o que se prevê... O que seria esse desempenho excepcional? Excepcional é, por exemplo, o sujeito ele já entra com um projeto bastante maduro. Consistente. Bastante maduro, consistente. Porque o maior problema, Eduardo, do pesquisador em formação é definir, principalmente o doutorando, é definir a sua tese. Porque há uma exigência em termos de estrito sensu, né? Quem entra para o estrito sensu tende a responder à exigência de produzir um conhecimento que seja novo, que impacte sobre inovador, o conhecimento, né, já existente. Então, nem sempre os doutorandos entram com a clareza do que é que, de fato, eles deverão pesquisar para que esse conhecimento que venha a ser gerado tenha um grau de impacto grande. Então, isso tem um tempo de maturação até que a pessoa possa... Agora, pode acontecer de uma pessoa passar por um processo seletivo e já se observar nesse candidato uma maturidade muito grande. E aí ele tem um conjunto de disciplinas que ele precisa fazer. Feito isso, ele tem que desenvolver o projeto. Quantos créditos são obrigatórios no mestrado e no doutorado? Nós temos 48 créditos, né, para o doutorado. Isso implica, assim... em termos de horas? Em termos de horas são 700... Se não me falha a memória, eu não tenho aqui escrito, perfeito. Está no regimento isso direitinho. Se não me falha a memória, são 720 horas. Para o doutorado? Para o doutorado. E para o mestrado? E para o mestrado são 420, algo assim, nesse sentido. E os dias da semana, por exemplo, no mestrado, toda semana, parte da semana? Como é que funciona? Como o programa de pós-graduação em educação da UPF recebe pessoas de vários lugares da região. Nós, inclusive, temos pessoas do Paraná conosco, né? Então, já tivemos do Mato Grosso, enfim, então, e de várias partes do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Todo o centro-oeste de Santa Catarina procura muito pelo nosso programa. Então, nós oferecemos as atividades, elas se desenvolvem entre quarta-feira e sexta-feira, né? Em turnos alternados? Em turnos alternados, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã ou tarde e
tarde ou noite e noite, né? Dependendo do dia da semana. Por exemplo, quinta-feira é um dia que tem bastante atividade, sexta-feira também, quarta-feira tem um pouco menos, mas aí depende da matrícula que o sujeito fizer, né? Não é como na graduação, que tu tens de fazer todas as disciplinas. Exato. Você pode escolher as disciplinas. Tu podes escolher, nós temos as disciplinas eletivas, nós temos os seminários avançados, né? O que é obrigatório, né? Que, por exemplo, a Alexandra tem de fazer, entrou no doutorado, tem de fazer, são as disciplinas obrigatórias, assim como o mestrando tem de fazer as disciplinas obrigatórias, que hoje são em número de 2, no caso do doutorado, e em número de 3 no mestrado. Né? Além de outras atividades obrigatórias que eles também têm. Perfeito. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria que a Alexandra nos dissesse o seguinte, nessa questão do ingresso, né, Alexandra? Eu sei que tem uma prova de proficiência em língua estrangeira. E isso, na verdade, tem sido, eu percebo, né, por observação, que tem sido um problema para os mestres e doutores da prova. E não somente a prova, isso aí também vem um dado que depõe contra o pesquisador brasileiro. Nós, invariavelmente, o mestre ou o doutor, ele não domina uma segunda língua, ao contrário, por exemplo, de um pesquisador americano ou europeu, principalmente europeu, que domina 2, 3 línguas fluentemente. Como é que foi esse processo para ti da proficiência? Que línguas tu escolheu na proficiência do mestrado e do doutorado para ingressar? No mestrado é solicitado uma língua, né? Mas a proficiência é a leitura, né? Então a prova de proficiência é a prova de leitura, porque dentro do mestrado, doutorado em educação, o referencial teórico ele é muito importante. Então por isso também de ter de conseguir fazer a leitura dos textos, né, dos livros, que muitos não são... A sua escrita original, não, né? Justamente. Eu escolhi o espanhol no mestrado e no doutorado solicitado duas línguas. Então, continuei com o espanhol, até porque nós somos um país localizado dentro da América Latina e nossos vizinhos são todos, né, língua espanhola. Língua espanhola. E o inglês, então, como segunda proficiência. Mas a proficiência, ela não é solicitada quando se faz o processo seletivo, logo no início. É durante o processo? Durante o curso, né, você tem a possibilidade de fazer a proficiência. Tu tem um prazo para fazer, Tem né? um prazo para fazer. Então, também, a possibilidade, às vezes, de trocar muito. Eu vejo muitos colegas, por exemplo, que pretendem fazer o inglês, por exemplo, agora, né? Mas eles têm o italiano. Chegou ali adiante e mudam, né? Acaba mudando. Então, esse tempo também, às vezes, te possibilita. Mas é muito também, eu vejo, daquilo que o próprio programa vai possibilitando, no sentido de, no doutorado, tem a opção de fazer o doutorado sanduíche. Então, esse processo, né, de maturação que o doutorando também vai passando, alguns já sabem, se eu for tentar fazer o sanduíche, eu vou para a França, por exemplo. Bom, então, talvez lá você, né, o inglês, ele fique um pouco de lado e seria melhor você ter o francês, né? Então, depende muito de que país talvez você já tenha em mente que você pretende ir, para fazer essa proficiência ou não. O inglês hoje é, né, mundial, mas... Mundial, né? Você em qualquer país da Europa, Justamente. Você se vira bem com o inglês, Sim, né? mas pode ser uma outra língua, né? Então, tem várias opções, né? Geralmente, no doutorado, uma língua já é certa, né? A segunda é que, às vezes, fica para ter essa opção. Uma escolha posterior. Justamente. Porque depende também, Eduardo, eu vejo assim, do aprofundamento que o doutorando vai ter com o tema de pesquisa. Às vezes... E de onde vêm esses autores, né? Justamente. Então, por exemplo, né, encerrando, o meu tema de pesquisa é evasão na educação profissional. Conforme mais eu vou me detendo, eu percebo que os autores que discutem sobre esse tema, eles se encontram na Itália. Então, possivelmente a tua língua é na um frente vai ser o tempo de italiano. maturação para ir percebendo também
né, que outros autores, que outro referencial teórico eu poderia buscar. Eu posso buscar em outros países, mas aí a gente começa a entrar, né, na visão epistemológica mesmo, do que você vai trazer como referencial da tua tese. Então, esse processo de maturação também é interessante. É importante, né? É importante. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão qualitativa do mestrado. Talvez a gente volte, inclusive, ainda nessa questão da proficiência. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para falar um pouco mais sobre o programa de mestrado e doutorado da UPF. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje, falando sobre o programa de mestrado e doutorado da Universidade de Passo Fundo e a sua importância hoje para a questão da escola pública. Nós estamos conversando com a doutora Adriana Dickel e com a doutoranda Alexandra Ferronato Beatriz. Nós conversávamos no bloco anterior sobre questões mais técnicas em relação ao programa de pós-graduação. Mas eu gostaria de entrar agora numa área mais qualitativa. E, doutora Adriana, como é que está a produção hoje em termos qualitativos do mestre e do doutor formado aqui pela UPF? Em termos de padrões nacional, como é que ele se enquadra hoje nessa perspectiva? Esse é a CAPES, que é essa coordenação que avalia, que monitora e avalia todos os programas de pós-graduação no Brasil, não só os da educação, todos os existentes, tem um padrão de qualidade, né? E atribui a cada programa uma nota a cada 3 anos. Durante esses 3 anos, todos os programas de pós-graduação precisam informar a CAPES, através de relatório anual, tudo o que acontece na vida do programa. Nós, na verdade, para estabelecer que qualidade nós temos, então, nós precisamos atender a 5 campos, 5 critérios, eixos de avaliação estabelecidos pela CAPES. Um deles é o projeto, o programa, assim, a proposta do programa. Proposta curricular, o que o nosso mestrando, o nosso doutorando vive dentro do curso. Né? O que ele faz, o que ele vive, qual é a coerência, né, entre essas coisas que ele vive aí. Um segundo critério é o corpo docente. O corpo docente é avaliado em tudo. É avaliado nas disciplinas que ministra, nas linhas de pesquisa que desenvolve, nos projetos que desenvolve, nas orientações que realiza. Na sua produção intelectual. O terceiro é a produção intelectual. Exatamente. É um quesito em separado. Né? E essa produção ela é avaliada conforme critérios estabelecidos em cada área. Cada área tem aquilo que a área julga como padrão de qualidade. Então, nós temos uma lista de periódicos onde nós temos de publicar. Esses periódicos, eles recebem uma qualificação. Né? Eles são de porte internacional, eles são A1, eles são A2, A3, e tem uma gradação em termos de qualidade. Quer dizer, não é qualquer periódico que vai contar pontos para a instituição. Que conta ponto para nós. Né? Então, por exemplo, eu preciso, ao longo de 3 anos, que são os 3 anos que a CAPES utiliza como base para atribuir um conceito, eu preciso publicar 6 artigos na escala A1, A2, B1, B2. Eu tenho que ter 6 artigos nessa escala. Se eu não tiver, eu estarei onerando, eu estarei criando um problema para o meu programa. Esse é o terceiro item. O quarto item é a produção discente. A produção discente tem o mesmo impacto na avaliação que a produção docente. Para que tu tenhas uma ideia, toda a produção discente precisa ser informada. O nosso egresso, até 3 anos depois que ele sai do nosso programa, quer dizer que ele
se ganha o título de mestre, ganha o título de doutor, a produção que ele possui é informada nos relatórios anuais, porque ainda são, digamos, são remanescentes, essas produções são remanescentes do período em que ele estava que ele teve exatamente no programa. Então se vincula, né, essa produção ao programa. Produção discente. Discente. Então tudo que eles... E a mesma gradação é requisitada, só não tão exigente quanto a dos professores. Eles não precisam necessariamente publicar naquela escala que eu disse antes. Perfeito. Caso publique, é ótimo para nós. Melhor ainda, né? E o quinto item é um item muito interessante, sobre o qual talvez depois tu queiras conversar, que é em relação à inserção social. Todo programa de pós-graduação no Brasil, seja de engenharia, seja de educação, precisa ter inserção social. O que é inserção social? Impacto sobre a vida das pessoas, né? Seja sobre a comunidade, seja sobre a localidade, a instituição, seja sobre a área, né? Sobre outros pesquisadores, sobre outros projetos de pesquisa. Ou seja, em outras palavras, tu tem que fazer um uso prático daquilo que tu teve nos bancos escolares. Afinal de contas, não teria sentido tu te formar mestre ou doutor e guardar para ti todo esse conhecimento. É mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Quer dizer, o conhecimento produzido no âmbito do programa, através dos projetos de pesquisa dos professores, da produção dos professores, dos projetos de tese e dissertação dos alunos e das produções dos alunos, precisa de alguma forma reverberar, impactar, ecoar na vida das pessoas, né? E aí nós temos alguns indicadores que nós temos de apontar e que dizem se nós estamos ou não realizando isso. Pois é, isso aí é interessante. Me diga um indicador, por exemplo, que possa indicar isso, porque parece algo meio subjetivo, né? O que poderia indicar um desses itens, por exemplo? Por exemplo, a produção, os professores do programa participarem de atividades de docência, como palestras, em outras instituições, em redes de ensino. Por exemplo, se eu tenho um projeto de extensão junto à rede municipal de ensino, para esse projeto eu carrego o conhecimento não só que eu produzo para esse projeto, mas também o conhecimento que eu produzo nos projetos de pesquisa que eu desenvolvo no âmbito da pós-graduação. Então, se considera que esse projeto de extensão é uma forma de inserção social do programa de pós-graduação. Em outras palavras, por exemplo, um doutor que é convidado para fazer um programa de formação na rede municipal, vai contar pontos, inclusive, para o programa de mestrado e doutorado. Exatamente, fundamentalmente nesse quesito inserção social. Tá bom. Alexandra, a professora e a doutora Adriana estavam falando com relação a esses quesitos, e ela fala na questão da importância social de um programa de mestrado e doutorado. Eu quero ver com você como é que você avalia a importância de um programa, de um mestre, de um doutor, por exemplo, para uma rede municipal e para uma rede estadual de ensino. A importância dessas redes terem profissionais com essa qualificação. Como é que tu vê essa questão? Bom, eu posso dizer que é importante para a rede ter professores com mestrado, com doutorado, porque isso auxilia na qualificação do trabalho docente, né? Mas o que a gente observa dado, né? O que não acontece. Né? Eu acho que o que antecede, Eduardo, uma mudança, talvez uma tendência diferente de se ver as pessoas, né, os professores que têm a qualificação com mestrado e doutorado. Porque a gente escuta ainda muito, e a própria Adriana falou, né, o estrito sensu, ele tem um foco maior que é formar o professor pesquisador, no caso do doutorado, do mestrado em educação, né? Então, o teu olhar sobre a prática, ele é muito mais nesse intuito da pesquisa, da investigação.
Então, tem muito ainda aquela visão de que eu vou fazer o mestrado e doutorado para ser professor no ensino superior. Mas, por que eu falo da tendência? Porque nós temos uma expansão hoje muito grande de redes federais. Consequentemente, muitos concursos vêm. Então, esses professores que cursaram o mestrado e doutorado, que estavam, por exemplo, na educação básica, que isso não é um critério para muitas, uma exigência no plano de carreira, eles acabam fazendo os concursos e saindo da sua rede municipal, estadual, enfim. E eles acabam indo para o ensino superior, que é o foco maior. Então, eu vejo que a rede estadual e a rede municipal, ela começa a voltar o seu olhar para esse profissional, esse professor, né? Ela precisa, na verdade, ter esse olhar para que esse professor faça o mestrado e o doutorado, porque, do contrário, eles vão perder esses bons profissionais. Mas, pelo que eu estou entendendo e que você está me dizendo, é que esse pessoal só não fica numa rede municipal ou estadual tão somente por uma questão de valorização, ou seja, é questão financeira mesmo. Não se paga adequadamente por esses profissionais. Eu acho que seria irônico dizer, não é só o salário, a questão financeira. Passa por isso, porque a valorização da nossa profissão, ela passa pelo reconhecimento também da formação que você vai tendo, né, e da profundidade com que essa formação vai acontecendo. O que eu vejo é que cada vez mais a rede estadual e a rede municipal vão precisar de profissionais que tenham um mestrado e o doutorado. Primeiro, porque isso qualifica o próprio profissional. Quando eu fiz a graduação para trabalhar com essa ideia, sempre me foi falado de formação continuada. A minha concepção de formação continuada dentro da minha profissão é fazer mestrado ou doutorado, ou seja, não pipocar entre cursos, não que eles não sejam importantes, eles são importantes, mas a formação continuada, eu entendo que ela é muito mais profunda. E esse parar para estudar, para voltar nas teorias da educação, que é o nosso foco, ele dá o profissional, o professor, ele consegue compreender melhor a sua prática e fazer diferente, desde que ele também tenha uma mobilização para isso. Algo pessoal. Pessoal. Uhum. Então, o que eu aponto é que, por exemplo, o município de Juí, Recife, o próprio Distrito Federal, Rio de Janeiro, se não me engano também, no plano de carreira dos professores, aparece esse quadro de progressão para os professores da rede de educação básica que tem um mestrado, que tem um doutorado. Por quê? Porque se entende que esse professor ele precisa ficar na rede. Perfeito. E ficar com a qualidade que o curso de estrito sensu ele te possibilita. Então esse professor não quer sair. Inclusive isso aí, nesse item 5, né, doutora Adriana, de contribuição social, acho que talvez não exista nada mais importante do que a contribuição numa rede pública. Mas eu quero lhe dar um dado que eu particularmente me preocupo, quero ver o que a senhora acha. Hoje na rede municipal de Passo Fundo nós temos em torno de 100 mestres, comprovadamente. Só que nós temos um problema no nosso plano de carreira. Nosso plano de carreira não contempla nem o mestrado, nem o doutorado. Ou seja, não importa se você é mestre ou doutor, você ganha como um pós-graduado normal. Um especialista. A senhora não vê isso um tremendo atraso em questão de qualidade da educação pública, doutora Adriana? Eu vejo que isso é um atraso se compararmos a municípios bem próximos aqui da região, não tão representativos do ponto de vista da rede que possui, que já contemplam, como disse a Alexandra,
um status dentro do plano de carreira para esses profissionais que fazem esse nível de formação, né? Então, realmente, a rede municipal de Passo Fundo, infelizmente, e certamente contra né, o desejo de muitos professores que aqui estão, acho que não são só os 100, mas todos aqueles que aspiram um dia poder fazer um mestrado, fazer um doutorado e continuar atendendo crianças, porque não é o fato de você atender crianças que determina o nível do conhecimento que tu tens de ter. Aliás, eu acho que quem está hoje diante de uma classe de crianças tem de ter muito conhecimento. Que é justamente a ideia que se tem em países desenvolvidos educacionalmente. Exatamente, eu ia mencionar. Porque vejam que nós trabalha com crianças em países altamente desenvolvidos e com um nível de desenvolvimento humano superior, muito superior ao do Brasil, trabalham com crianças profissionais que têm os melhores desempenhos nas diferentes áreas. Por exemplo, no curso de física, no curso de matemática, no curso de língua, no curso de ciências, enfim, em todos os cursos. São esses profissionais que são, de certa forma, cooptados, né, para trabalhar em educação. Como são remunerados? São os melhores salários, né? Coreia é um exemplo que saiu lá da rabeira de um processo de avaliação que confronta níveis de educação em todo o mundo na primeira década desse século, e é um dos primeiros, né? Atualmente, Finlândia é outro exemplo, né? Que tem isso já há muito mais tempo do que Coreia. Então, na verdade, no Brasil nós temos um problema muito sério, a Alexandra estuda isso e eu acho que vários dos nossos estudos apontam, nós não temos uma estratégia muito clara de desenvolvimento do país que vincule o desenvolvimento, que se vincule ao desenvolvimento da educação. A educação ainda não é assumida como a grande estratégia de desenvolvimento do país, né? Se assim fosse, nós viveríamos uma outra situação, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, né? Então, esse é o problema. Nós temos, assim, uma grande produção no campo da educação. Tu perguntavas antes sobre a produção, que eu acabei tangenciando e não respondendo. Nós temos uma grande produção em nível municipal, em nível de Rio Grande do Sul, em nível federal, que, na verdade, não impacta sobre as políticas educacionais do município, do estado, do governo federal, dos governos. Ou seja, acabam se tornando inócuas. Porque não existe estratégias que vinculem essas coisas. Acho que em outras palavras, doutora, eu acho que não é dada a devida importância hoje para a questão da qualificação. Né? E também, assim, para o conhecimento elaborado nesses níveis, entende? Porque você pode ser secretário de educação do município ou do governo ou do estado ou em nível um ministro de educação sem ler nada sobre educação. Você pode. Nós já tivemos exemplos, inclusive aqui na rede municipal. Exatamente. E isso assim isso é um contrassenso, uma vez que muitos problemas já estão mapeados, muitas soluções já estão mapeadas, muitas estratégias já estão mapeadas na produção acadêmica. Só que não é o pesquisador que tem de fazer essa execução, porque ele está no outro nível. Eu tenho que dar minha aula, eu tenho que fazer minha pesquisa, eu tenho que atender meus alunos. O gestor precisa fazer essa vinculação. Ele precisa ter um staff, né? Ele precisa ter uma equipe que faça essa sintonia, que tenha essa sintonia, né? Aí sim eu acho que nós teremos um impacto maior na produção acadêmica. E nós possamos ter uma perspectiva melhor em termos de futuro, né? Eu estou convicta de que muitas coisas que nós continuamos errando no trato com professores, com crianças, com pais, com organização de escola, com elaboração de políticas, se deve à ignorância. Né? Ignoramos muitas coisas já produzidas sobre isso, né? E isso nos leva a uma situação assim de colocarmos todo um esforço que muitas vezes é pessoal,
É um esforço que é da sociedade, no sentido de que são impostos né? Convergem para a manutenção desses programas, e as soluções que muitas vezes são indicadas não ganham a sua o seu devido reconhecimento. Seu devido valor. Olha, nós ficamos aqui com uma série de pontos ainda a ser discutido, justamente pelo tema ser tão apaixonante e ser extenso. Eu ia te perguntar qual é o conceito hoje da UPF em relação à CAPES. Nós sabemos que tem de 1 a 5. Qual é o conceito do mestrado e doutorado em educação hoje? A CAPES, ela tem conceitos, na verdade, de 3 a 7. Quem tem menos de 3 não recebe, não é legítimo, assim, não é um programa legítimo, não é um programa reconhecido. De 3 a 7. Nós temos a nota 4, porque nós não temos ainda nenhuma tese defendida. É o máximo de nota que nós podemos ter somente com o mestrado. Perfeito. Esperamos ter 5 logo. Vamos logo, torcer para isso. Em breve. Nós agradecemos então a presença da doutora Adriana Dickel, agradecemos a presença da professora e mestra Alexandra Ferronato Beatrice pela importante contribuição. Agradecemos a sua paciência, a sua atenção e convidamos a todos para que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui a um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.